Você se sente arrastado, sonolento, mesmo depois de uma noite de sono que parecia suficiente? E aquele cochilo da tarde, que deveria ser um descanso, muitas vezes te deixa ainda mais grogue, desorientado, como se o dia tivesse virado do avesso? Não é incomum para muitos de nós, especialmente depois dos 60, sentir essa necessidade de uma pausa durante o dia. Mas o que poucos sabem é que um cochilo mal planejado pode, na verdade, sabotar o seu bem-estar, mexendo com seu humor, sua memória e até mesmo com a qualidade do seu sono noturno, transformando um desejo de energia em uma fonte de cansaço ainda maior. Essa realidade dolorosa de se sentir confuso ao acordar de um cochilo ou de passar a noite em claro depois de uma sesta prolongada é algo que afeta muitas pessoas na nossa idade. O que deveria ser um momento de revigoramento acaba se tornando um obstáculo para uma noite de sono reparador. Mas existe uma forma de transformar esse hábito em um verdadeiro elixir para sua saúde e vitalidade. Existe um jeito certo de cochilar, um segredo que pode mudar a forma como você se sente ao longo do dia e da noite. Neste vídeo, vamos desvendar os 7 segredos para transformar seu cochilo diurno em um verdadeiro aliado da sua saúde e bem-estar, especialmente para quem tem entre 60 e 80 anos. Vamos explorar como pequenos ajustes no seu descanso podem trazer grandes benefícios para sua energia, seu humor e até mesmo para a sua capacidade de memorização. Fique conosco até o final, porque algo que você vai descobrir pode realmente te surpreender e transformar sua relação com o sono. Então, vamos mergulhar no primeiro grande segredo para um cochilo que realmente faz a diferença na sua vida. O primeiro ponto crucial, e talvez o mais subestimado, é a duração ideal do seu cochilo. Muita gente pensa que quanto mais tempo se cochila, melhor. Mas isso é um engano que pode custar caro à sua energia e ao seu sono noturno. Imagine seu corpo como uma orquestra, e cada instrumento precisa estar em sintonia. Quando você cochila por tempo demais, você corre o risco de entrar em um estágio de sono profundo, e acordar desse estágio pode ser como arrancar a agulha de um disco no meio da música. A interrupção é abrupta e te deixa atordoado. É o que chamamos de inércia do sono, aquela sensação de lentidão e confusão ao acordar, que pode durar minutos ou até horas, fazendo com que você se sinta pior do que antes de deitar. Para evitar isso, o segredo é mirar em um cochilo de 20 a 30 minutos. Esse é o tempo perfeito para um power nap, um cochilo rápido que permite ao seu corpo e mente relaxarem e recarregarem as baterias sem mergulhar nas fases mais profundas do sono. É o suficiente para se sentir revigorado, melhorar o estado de alerta e o desempenho cognitivo, sem comprometer o seu sono noturno. Pense nisso como um reset rápido. Um amigo meu, o Sr. José, sempre me contava que antes ele tirava cochilos de 1 hora ou mais e acordava com uma dor de cabeça terrível e um humor péssimo. Depois que ele começou a cronometrar seus cochilos para 25 minutos, ele disse que era como se ele tivesse ganhado uma nova dose de energia para a tarde e à noite conseguia dormir muito melhor. Ele até começou a se sentir mais disposto para caminhar no fim do dia, algo que antes parecia uma montanha intransponível. Agora, existe uma exceção para quem busca um ciclo completo de sono durante o dia, mas é algo que precisa ser feito com cuidado. Um cochilo de 90 minutos. Esse período de tempo geralmente abrange um ciclo completo de sono, incluindo todas as fases, do sono leve ao profundo e ao sono REM. Se você acordar após um ciclo completo, a chance de se sentir mais revigorado é maior, pois você completou todas as fases necessárias. No entanto, é um risco maior de interferir no sono noturno, e geralmente é recomendado apenas para aqueles que têm uma privação de sono significativa ou um horário muito flexível. Para a maioria de nós,
O cochilo de 20 a 30 minutos é a aposta mais segura e eficaz. O importante é entender que o mais nem sempre significa melhor quando se trata de descanso diurno. A qualidade e o objetivo do seu cochilo são muito mais importantes do que a quantidade. Seguindo para o segundo segredo, não menos importante, está o timing perfeito do seu cochilo. Não basta saber quanto tempo cochilar, mas também quando. O nosso corpo tem um relógio interno, um ritmo circadiano, que dita nossos padrões de sono e vigília. Naturalmente, sentimos uma queda de energia no meio do dia, geralmente algumas horas depois do almoço. É o famoso sono da tarde, que é perfeitamente normal e biológico. O ideal é aproveitar essa janela natural de sonolência para o seu cochilo. A melhor hora para cochilar é geralmente entre 13h e 16h, ou, para ser mais preciso, antes das 15h. Se você cochilar muito tarde na tarde, digamos, depois das 16h ou 17h, o risco de interferir no seu sono noturno é enorme. Pense que seu corpo está se preparando para a noite, produzindo melatonina e desacelerando suas funções. Um cochilo tardio pode enganar seu corpo, fazendo-o pensar que já teve descanso suficiente. E aí, quando a noite chega, você se pega virando de um lado para o outro na cama, sem conseguir pegar no sono. E a insônia noturna, sabemos, é um problema sério que afeta a saúde de diversas maneiras, desde a concentração até o humor e a imunidade. A SRA. Maria, que mora no andar de cima, me contou que costumava cochilar assistindo a novela das 6. Ela reclamava que, apesar de cochilar, nunca se sentia realmente descansada. E à noite, ficava assistindo TV até tarde porque não sentia sono. Quando sugeri que ela tentasse adiantar o cochilo para logo depois do almoço, nem que fosse por uns 20 minutos, a mudança foi surpreendente. Ela começou a ter mais energia para suas atividades da tarde, como cuidar do jardim ou encontrar as amigas, e o mais importante, passou a sentir sono na hora certa, dormindo muito melhor à noite. A diferença foi visível na sua disposição e até no brilho dos olhos dela. É a prova de que ajustar o horário do cochilo pode ser um divisor de águas para a qualidade de vida. O terceiro segredo, que complementa os dois primeiros, é sobre a criação do seu santuário de cochilo. O ambiente onde você decide tirar seu cochilo tem um impacto tremendo na qualidade do seu descanso. Não é só sobre fechar os olhos e pronto. Um ambiente ideal pode acelerar o processo de adormecer e garantir que os minutos que você tem para descansar sejam realmente restauradores. Pense na sua cama à noite, escura, silenciosa, fresca. Seu cochilo diurno merece um tratamento parecido. Primeiro, a escuridão. A luz, mesmo que fraca, pode sinalizar ao seu cérebro que é hora de ficar acordado, suprimindo a produção de melatonina, o hormônio do sono. Puxe as cortinas, feche as persianas, use uma máscara para os olhos se precisar. O objetivo é bloquear ao máximo a entrada de luz. Segundo, o silêncio. Ruídos, por menores que sejam, podem quebrar a sua concentração e impedir que você relaxe completamente. Se você mora em um lugar barulhento, considere usar tampões de ouvido ou até mesmo ruído branco, como um ventilador ou um aplicativo de sons relaxantes para abafar o barulho ambiente. Terceiro, a temperatura. Um quarto mais fresco em torno de 18 a 20 graus Celsius é geralmente o ideal para o sono. Evite extremos, tanto muito calor quanto muito frio, pois ambos podem dificultar o adormecer e a manutenção do sono. Um dos meus vizinhos, o Sr. Fernando, era daqueles que cochilava no sofá da sala, com a TV ligada e a luz da janela entrando. Ele sempre acordava com a sensação de não ter descansado de verdade e muitas vezes se pegava cochilando de novo alguns minutos depois.
Eu o convenci a tentar se retirar para o quarto dele, apagar as luzes e pedir para a esposa abaixar o volume da TV por 20 minutos. Ele ficou cético no começo, mas depois de algumas tentativas, ele percebeu a diferença. Ele disse que mesmo nesses poucos minutos, ele sentia um descanso muito mais profundo e eficaz. É surpreendente como um pequeno ajuste no ambiente pode otimizar seu cochilo e te deixar realmente renovado. Portanto, não subestime o poder de criar um espaço propício para o seu descanso diurno. Invista alguns minutos para preparar o seu ambiente e colha os frutos de um cochilo verdadeiramente restaurador. Agora que entendemos a duração e o horário ideais e a importância de criar um ambiente propício, vamos explorar como o propósito do seu cochilo pode fazer toda a diferença. O quarto segredo é entender que seu cochilo deve ter um propósito. Ele não é apenas um hábito automático. Muitas vezes, as pessoas cochilam por tédio, por estar sem nada para fazer, ou porque se sentem obrigadas a isso, sem realmente estarem cansadas. Essa abordagem pode ser contraproducente. Cochilar sem um motivo real, sem uma necessidade biológica, pode desorganizar seu relógio interno e não trazer os benefícios esperados. Pergunte-se: por que estou sentindo vontade de cochilar? É uma queda de energia genuína depois do almoço? É para compensar uma noite mal dormida? Ou é apenas por inércia, porque estou sentado no sofá e os olhos pesam um pouco? Se a resposta for uma necessidade real, como recuperar o vigor para uma tarde cheia de atividades ou ajudar na concentração para uma tarefa importante, então o cochilo é bem-vindo. Mas se for apenas para preencher o tempo ou por um hábito sem propósito, pode ser melhor considerar outra atividade que te mantenha alerta e engajado, como ler um livro, ouvir música ou fazer uma caminhada leve. O Sr. Carlos, por exemplo, sempre me dizia que se sentia obrigado a cochilar todas as tardes, mesmo quando estava sem sono. Ele acabava dormindo por 1 ou 2 horas e depois não conseguia pegar no sono à noite. Conversamos sobre isso e ele percebeu que, em muitos dias, o que ele sentia não era sono, mas um leve cansaço mental, que poderia ser resolvido com uma pausa diferente. Começamos a sugerir que, em vez de deitar, ele fizesse um breve alongamento, ou ouvisse um podcast inspirador, ou até mesmo ligasse para um amigo. Nos dias em que ele estava realmente cansado, ele tirava o cochilo curto e cronometrado. Essa mudança de mentalidade, de ter um propósito para o cochilo, o ajudou a se sentir mais no controle do seu dia e a dormir melhor à noite. É sobre escutar seu corpo e entender o que ele realmente precisa, não apenas seguir um ritual. O sono diurno é uma ferramenta, não uma obrigação cega. O quinto segredo, e um dos mais cruciais para a nossa faixa etária, é a profunda conexão entre o seu cochilo diurno e a qualidade do seu sono noturno. Eles não são entidades separadas, mas sim partes de um mesmo ciclo de descanso. Um cochilo inadequado pode ter um impacto devastador na sua noite de sono, e uma noite de sono ruim, por sua vez, pode te deixar propenso a cochilos excessivos e não restauradores durante o dia, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar. Se você perceber que seus cochilos diurnos estão dificultando o adormecer à noite, ou fazendo com que você acorde várias vezes, é um sinal claro de que algo precisa ser ajustado. Um cochilo muito longo ou muito tardio reduz a pressão de sono acumulada ao longo do dia, ou seja, a necessidade que seu corpo sente de dormir. Quando essa pressão é muito baixa ao anoitecer, você simplesmente não sente sono suficiente para cair no sono rapidamente ou para mantê-lo durante toda a noite. É como se seu corpo já tivesse tido uma refeição e não estivesse com fome para o jantar. Muitas vezes, a necessidade de cochilos longos e frequentes durante o dia pode ser um sintoma de que seu sono noturno não está sendo reparador. Problemas como a apneia do sono,
insônia crônica, síndrome das pernas inquietas ou até mesmo o uso de certos medicamentos podem fragmentar seu sono noturno, deixando-o exausto e sonolento durante o dia. Se você se pega cochilando descontroladamente, mesmo seguindo as dicas de duração e horário, e ainda assim se sente cansado, é um alerta. A dona Fátima, por exemplo, sempre cochilava por horas a fio e, mesmo assim, acordava cansada. Quando ela foi investigar, descobriu que tinha apneia do sono, e o tratamento mudou completamente a qualidade do sono dela, tanto de dia quanto de noite. Ela passou a precisar de menos cochilos, e os que tirava eram mais eficientes, porque seu sono noturno melhorou drasticamente. Portanto, encare seus cochilos diurnos como um termômetro do seu sono geral. Se algo não está bem, pode ser um sinal de que é hora de investigar a saúde do seu sono noturno com um profissional. Não ignore esses sinais. O sexto segredo diz respeito ao que você faz imediatamente após o cochilo. Muitas pessoas reclamam de acordar de um cochilo sentindo-se mais lentas, grogues e desorientadas do que antes de dormir. Essa sensação, conhecida como inércia do sono, é comum, mas pode ser minimizada com algumas ações simples logo ao acordar. É como o seu corpo saindo de uma fase de descanso para reengajar no ritmo do dia, e você pode ajudar nesse processo de transição. Primeiro, resista à tentação de apertar o botão soneca do despertador se você usa um. Prolongar o cochilo por mais alguns minutos depois do tempo ideal só tende a piorar a inércia do sono. Quando o despertador tocar, levante-se gentilmente. Não precisa ser um pulo, mas um movimento gradual para fora da cama ou do sofá. Em segundo lugar, exponha-se à luz. A luz natural é um poderoso sinal para o seu cérebro de que é hora de acordar. Abra as cortinas, acenda as luzes ou, se o tempo permitir, saia para a varanda ou para o quintal por alguns minutos. A luz ajuda a suprimir a melatonina e a sinalizar ao seu corpo que o período de descanso acabou. Em terceiro lugar, hidrate-se. Um copo de água fresca pode ajudar a reidratar seu corpo e a ligar seus sistemas, combatendo aquela sensação de boca seca e cansaço que às vezes acompanha o despertar. Quarto, um movimento leve. Não precisa ser um treino intenso, mas alguns alongamentos suaves, uma breve caminhada pelo corredor ou até mesmo uma ida à cozinha para fazer um café podem ajudar a despertar seu corpo e sua mente. O Sr. João, por exemplo, tinha o hábito de, assim que acordava do cochilo, já se sentar na frente da televisão. Ele me contou que demorava muito para pegar no tranco e que passava o resto da tarde arrastado. Sugeri que, ao invés disso, ele fosse até a janela, olhasse o movimento lá fora, bebesse um copo de água e fizesse uns poucos alongamentos. Ele ficou surpreso com a diferença que esses pequenos rituais fizeram. Em vez de se sentir grogue, ele se sentia pronto para a segunda parte do dia, com mais clareza mental e disposição. Essas pequenas ações pós-cochilo são como um liga-desliga para o seu corpo, ajudando-o a transitar do estado de descanso para o estado de alerta de forma mais suave e eficaz. Por fim, o sétimo segredo é um truque um pouco mais avançado, mas que muitos acham incrivelmente eficaz para otimizar o cochilo do café, ou caffeine nap, como é conhecido lá fora. A ideia é simples: beber uma xícara de café ou outra bebida cafeinada logo antes de tirar seu cochilo de 20 a 30 minutos. Parece contraditório, não é? Beber café para dormir? Mas a ciência por trás disso é fascinante e bastante lógica. A cafeína leva cerca de 20 a 30 minutos para começar a fazer efeito no seu corpo. Então, se você beber o café e imediatamente deitar para um cochilo de 20 ou 30 minutos, você adormece e acorda antes que a cafeína comece a te deixar agitado. Quando você acorda do cochilo,
que já te proporcionou um breve período de descanso e renovação, a cafeína começa a entrar em ação, proporcionando um duplo soco de alerta e energia. É como se o cochilo te desse um reboot e a cafeína te desse um turbo logo em seguida, sem aquela sensação de sonolência pós-cochilo que muitos experimentam. Imagine a D. Regina, que sempre tinha uma queda brusca de energia depois do almoço. Ela tentava cochilar, mas muitas vezes demorava a pegar no sono ou acordava ainda meio mole. Sugeria a ela tentar o cochilo do café, tomando um cafezinho antes de se deitar para o seu cochilo de 25 minutos. No começo, ela achou estranho, mas resolveu testar. Ela me contou depois que a diferença foi impressionante. Ela conseguia dormir mais facilmente por aqueles 25 minutos, e quando acordava, sentia-se incrivelmente alerta e pronta para continuar o dia, sem a sonolência habitual. Ela usava esse truque principalmente nos dias em que precisava de um impulso extra, como quando tinha compromissos importantes à tarde. É importante notar que este truque funciona melhor para cochilos curtos e para pessoas que não são excessivamente sensíveis à cafeína. Se você tem problemas para dormir à noite ou é muito sensível a estimulantes, talvez seja melhor evitar ou consultar seu médico. Mas para muitos, o cochilo do café é uma ferramenta poderosa para maximizar os benefícios de um cochilo diurno, deixando-o mais produtivo, focado e energizado para o restante do dia, e tudo isso sem comprometer o seu precioso sono noturno. É mais uma prova de que, com um pouco de conhecimento e experimentação, podemos transformar o sono diurno em um verdadeiro aliado da nossa vitalidade. Nós desvendamos 7 segredos poderosos para transformar seu cochilo diurno de um possível inimigo em um grande aliado da sua saúde e bem-estar, especialmente para quem tem entre 60 e 80 anos. Vimos a importância de cronometrar seu cochilo, optando por um power nap de 20 a 30 minutos, ou um ciclo completo de 90 minutos, para um descanso verdadeiramente reparador, evitando a inércia do sono, que nos deixa mais lentos do que antes de dormir. Entendemos a importância do timing perfeito, preferindo o início da tarde para não comprometer o sono noturno, e a necessidade de criar um ambiente propício, escuro, silencioso e fresco, que facilita o adormecer e a qualidade do descanso. Exploramos a importância de um cochilo com propósito, escutando as reais necessidades do seu corpo em vez de cochilar por tédio ou hábito, e aprofundamos a crucial conexão entre seu descanso diurno e a qualidade do seu sono noturno, ressaltando que um não deve sabotar o outro. Também aprendemos sobre o protocolo pós-cochilo, com pequenas ações como a exposição à luz e a hidratação, que nos ajudam a despertar plenamente e combater a sensação de letargia. E por fim, descobrimos o cochilo do café, um truque inteligente para aqueles que buscam um impulso extra de energia. Lembre-se, pequenas mudanças podem levar a grandes melhorias na sua energia, no seu humor e na sua clareza mental. Não se trata de parar de cochilar, mas de aprender a cochilar de forma inteligente, transformando essa pausa em uma ferramenta para viver uma vida mais plena e vibrante. A idade não deve ser um limitador da sua vitalidade, e sim uma fase de sabedoria e de otimização dos seus hábitos. O autocuidado com o sono é um dos pilares para uma vida longa e feliz. Queremos saber de você, qual desses segredos mais ressoou? Você já pratica algum deles? Tem alguma experiência ou dica própria sobre cochilos que gostaria de compartilhar? Conte-nos nos comentários abaixo. Sua experiência pode ajudar e inspirar muitas outras pessoas na nossa comunidade. Se você achou este vídeo útil, por favor, deixe seu gostei e inscreva-se no canal para não perder mais dicas valiosas sobre como viver uma vida plena
e com vitalidade em qualquer idade. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a continuar criando conteúdo que realmente faz a diferença na sua vida. Lembre-se, a vida é para ser vivida com alegria e energia em todas as suas fases. Cuide-se, viva intensamente e aproveite cada momento. Você merece o melhor.